Pô, Ventura Souza Santos, eu estou vendo o Nassif gesticulando ali. Você quer complementar alguma coisa, Nassif? Não, não estou gesticulando, não. Não? Não tá? Bom, vou passar para o Zé Geraldo falar. Antes, eu quero só antecipar. Eu queria muito trazer para essa bancada digamos, essa apreensão que tem a ver com o pesadelo tático, né, militar de Israel. O que fazer com túneis, né? Eles não sabem. Tanto que acho que foi por isso que esse ministro ali do Netanyahu falou em bomba nuclear. Ele foi punido pelo Netanyahu, mas não deixa de ser, digamos, uma informação de que ele tenha falado nisso, né? Aliás, o Putin também falou nisso e as pessoas estão falando nisso nesse momento pelo mundo. Enfim, as articulações que vão acontecendo, esse instrumento que é um instrumento em tese dissuasivo, mas que começa a ser uma outra coisa nesse momento. Ele passa também a entrar na dimensão retórica. Então, eu queria antecipar o seguinte, antes o Zé Geraldo vai falar também nessa toada da pergunta que o Nassif propôs e da reflexão do Boaventura, mas o que esperar os próximos passos ali, digamos, o pesadelo tático militar do Netanyahu, o fato de o Netanyahu estar a perigo, ele pode cair, porque a própria população de Israel não quer o Netanyahu no cargo que ele está, até onde eu sei, e a pressão dos veículos, agências internacionais, os próprios jornais ocidentalizados, o próprio Haaretz, que é o jornal israelense, está muito forte em cima desse bombardeio diário de violência, né? As cenas são chocantes. Eu não recebo muita coisa pelo Zap, porque eu não participo de muitos grupos, mas ontem eu dei uma pesquisada. Enfim, você não consegue assistir. Você vê o sofrimento de criança sendo tirada debaixo dos escombros, assim, o tempo todo. Então, fica antecipado. Vou passar para o Zé Geraldo e depois o Nassif vai refinar essa questão e a gente vai seguir aqui. Professor Zé Geraldo. Então, são muitas camadas de uma realidade que tem historicidade, que tem questões de convocação econômico-financeira e que tem um conteúdo também teológico, cultural, forte. Elas todas estão, nesse momento, ativadas no histórico, porque há expectativas, né, no messianismo dos povos que aí estão colocados, mas do ponto de vista econômico, acho que Nassif e Boaventura fizeram uma recuperação dos pressupostos desse processo que está na base do que eles têm chamado, né, de modelo de colonialidade que aí está, e que até pouco tempo foi também um modelo de império que aí estava situado, né? E que tem essa lógica. Por exemplo, o estado do Kuwait, do Kuwait, era um território do Califado de Bagdá e que servia de base para os acordos que se estabeleceram com a economia do petróleo nas alianças que se formaram ali, por exemplo, entre mundo europeu e mundo árabe, né? Os chamados acordos de Sykes-Picot, né, que na conjuntura das lutas históricas por emancipação e por afirmação da identidade da árabe, ali nem árabe propriamente, mas islâmica sobretudo, né, gerou, né, um movimento de emergência de uma potência regional como o Iraque, né? Ela também fomentada pelos interesses desse mesmo sistema, né? E se criou um estado artificial tampão que, na luta por afirmação desse espaço vital do Iraque, Saddam Hussein resolveu reivindicar. O Iraque nunca existiu, foi uma construção artificial. E quando existiu, foi parte do Califado de Bagdá, né? O estado do Panamá
Ele nunca existiu. O Estado do Panamá era uma extensão do território da Gran Colômbia, que recusava a demanda americana para construir o canal do Panamá. Uma outra rota, que não é a de seda, mas a rota ocidental, do ponto de vista da circulação dos interesses econômicos do Império, né? Como a Gran Colômbia resistia, num determinado dia surgiu um movimento de libertação do Panamá, né? Com essa denominação, o Hamas deles. Que, bem armado, bem mantido pelos Estados Unidos, não conseguiram fazer uma transformação da Colômbia, mas criaram no Istmo um lugar de resistência que a Colômbia também não conseguia sufocar. Então, proclamaram a sua independência. Primeiro país do mundo a reconhecer o novo Estado do Panamá. Estados Unidos. Primeiro acordo internacional dos Estados Unidos com o novo Estado. A construção do Canal do Panamá. Um acordo de realização perpétua, que só foi refeito quando o Trujillo assumiu o poder e, por refazer a possibilidade do acordo, sofreu o acidente que sofreu. Então, as construções artificiais não escondem a história, revelam uma camada dela, mas mostram uma estratégia de artificialismo que, para se manter como cenário político, constrói os seus mitos. Assim também é o Estado de Israel. Então, essa é uma camada. O que me preocupa a partir da leitura, pegando uma frase do Boaventura, que o futuro é futuro porque é incerto. Então, há muita incerteza. Mas há uma realidade. A realidade é que a matança tem que parar. A realidade é que a humanidade... Isso, aliás, é a frase de um Médico Sem Fronteiras, numa dessas matérias que o Alessandro Candeias nos envia. A primeira condição, diz o médico, vivendo o drama da matança, a primeira condição é restaurar incondicionalmente a humanidade em Gaza. Restaurar imediatamente a humanidade em Gaza. Então, eu acho que isso deve ser esse horizonte, que permite que, para além do fenômeno histórico ou econômico ou tático que esteja na base desse processo, aqueles que têm consciência ética têm que se engajar numa única causa. Tem que terminar tem que cessar o fogo, tem que cessar o fogo. Eu lembrei a você que, em 91, eu estava num encontro que se realizou em Argel, a propósito da crise do Golfo. O encontro se instalou no dia do cessar-fogo, 28 de fevereiro de 1991. Era um encontro promovido pelas lideranças e intelectualidade, sobretudo do Maghreb, mas era na perspectiva de uma leitura da deriva do direito em função daquele conflito que era a Primeira Guerra do Golfo. Havia muitas presenças internacionais. De brasileiros só estávamos eu e o Cristóvão Buarque. Mas estava Ramsey Clark, que tinha sido secretário de Justiça, estava Roger Garrodi, estava Régis Debray, e mesmo estes, Boaventura, sempre sob a linha de que a grande república, a pátria-mãe, a França, estava avant tout, e tinha que trabalhar a perspectiva das soluções sobre o horizonte da salvaguarda civilizatória de um modelo de democracia e de um modelo de política, né? Os islâmicos ali colocados, né, tentaram construir com o apoio de inteligências como o Ramsey Clark, que foi secretário de Justiça, né, e que já denunciava a guerra das drogas, né? A posição deles é que ou há mediação pela política e pelo direito internacional, ou toda solução é hegemonista. Então,
Quer dizer, esses elementos estão presentes nessas camadas. Não sei como eles serão o ingrediente de soluções possíveis ou de agravamento das soluções. O Papa Francisco fala que estamos numa terceira guerra mundial em pedaços. Então, é difícil sair do cenário, do teatro de operações de uma guerra mundial que está se travando em pedaços. Ele cita o Níger, ele cita o Sudão, ele cita todas essas dimensões, né? Mas o fato é o seguinte, a matança tem que parar. A humanidade tem que ser reposta no contexto da mesa que se abra para discutir essa questão. E isso tem que convocar, de um lado, as responsabilidades nas mesas mais internacionalizadas, como ainda as Nações Unidas, e aí a diplomacia brasileira está apostando nisso, mas, sobretudo, tem que recuperar aquilo que, na ética dos povos, é a dignidade do civilizado, que esteja ativa na consciência de judeus, de palestinos, de brasileiros não bolsonomistas, judeus não sionistas, palestinos não terroristas. E eu não estou dizendo o terror para distinguir os palestinos dos outros, porque o terror é uma construção da política, o terror foi inventado pelos direitos humanos dos 789, definiram o seu regime como regime de terror. O terror foi a construção do Estado palestino, Menachem Begin, que foi prêmio Nobel, mas que matou 91 ingleses no atentado à bomba em 47, quando discutiam com a autoridade britânica que ainda determinava as regras do jogo. O terror mata as pessoas, mata inocentes e mata culpados. E não muda a condição política nem a condição ética. Então, eu diria assim, o futuro é futuro, Boaventura, como você disse, que é incerto, mas na direção de atuar na consciência de que você tem que agir principalmente na incerteza, né, a matança tem que parar. Não é aceitável que se retire o humano do cenário deste momento que a gente está vivendo. Não pode continuar matando crianças, não pode continuar matando pessoas que não estão armadas para se defender. Zé, e é incrível, olha só, esse evento aqui para os fortes, hein? Para as fortes e os fortes. O Nassif vai falar, e só dizer que como é que um organismo internacional como a ONU, a NATO, né, como se diz em Portugal, não consegue trazer essa dimensão que o Zé Geraldo está trazendo aqui do humano. Quer dizer, se a função precípua da ONU é articular esse tipo de questão. Eu quero, antes de passar para o Nassif, trazer aqui, agradecer os nossos internautas aqui. Roberta Carabolante, te sigo, Conde, ela está dizendo aqui. Ana Pimenta, que quarteto. Quarteto fantástico aqui hoje, hein? Denise Leal, Conde, estamos juntos, perdoa 247, eles não sabem o que fazem, abraço. Isso aqui é tudo da vida e a gente segue junto, do mesmo jeito. Carmen Lúcia Carmo, adorei o nome 11 News. Cléa Toledo, que live, uau, obrigado por tantos queridos mestres. Parabéns ao 11 News, não esperava menos. Fred Rico de Fé colaborando conosco. E Carlos Tinoco, 3 aulas magnas simultâneas, obrigado, Condão. Viva a Universidade, Conde. Nassif, eu só também dizer o seguinte, eu quero falar do Brasil um pouquinho também depois, hein? É isso. Quando a gente... Uma coisa que me intrigou desde os anos 90, eu comecei a acompanhar, a partir de um livro clássico que foi escondido pela inteligência brasileira, que é América Latina, Males de Origem, de Manuel Bonfim, eu comecei a tentar ver os paralelos 100 anos depois, porque o Bonfim falava uma coisa muito interessante. Ele fala, vem aqui, a elite se apossa do Estado Nacional, passa a criar um conjunto de políticas, basicamente endividamento, crédito junto aos grandes bancos internacionais. Depois, quando está tudo arrebentado, eles apresentam um personagem que era o financista, que é o economista de hoje, né? E o financista estudou lá fora, sabe os últimos capítulos da ciência, pode resolver tudo. E daí o financista vem e convence que os problemas do Estado têm que ser problema do Brasil, da nação. Então, o que era problema de Estado vira problema da nação. E daí vai o Campos Salles até a Europa negociar a dívida externa brasileira, junto com a imprensa, embora fosse um país de analfabetos ainda, e é elogiado pelo Rothschild, que era o grande credor, que fala agora estamos com um país sério. Então, essa ideia de país sério
entra de novo e, digamos, esse modelo de financiarização que eu queria chegar, fica em tudo similar ao que acontece hoje. Era um modelo que você tinha o padrão ouro ou não, mas tudo controlado pelo Banco da Inglaterra. Então, se o Banco da Inglaterra aumentasse os juros lá, todo o ouro daqui ia para lá e esmagava o crédito internamente. Então, todo esse modelo se baseava nessa liberalização, o livre fluxo de capitais. Todos os problemas decorrentes do livre fluxo de capitais, o país tinha que se adaptar para poder consertar sem mexer no livre fluxo de capitais. O que nós temos nesse grande modelo americano pós-guerra, e principalmente após essa financiarização violenta que vem quando o Nixon acaba com a paridade ouro-dólar, é justamente isso aí. Você tem o livre fluxo de capitais levando cada vez mais a operações cada vez mais especulativas, que nem nós tivemos nas 3 últimas décadas aí do século XIX. O que ocorre? Esse modelo entra em crise, ninguém acredita mais. Daí começam a surgir formas alternativas, que é o comunismo na Rússia, é o fascismo, é o nazismo, pela falência de um modelo extraordinariamente explorador. Então, hoje, o que nós vemos é coisa muito similar. Digamos, esse modelo da ultrafinanciarização, e se vocês pegam os argumentos de um século atrás e agora, eram os mesmos. Precisamos dar todo o poder ao capital. Outro dia, aquele grande filósofo de porcaria, que é o Luiz Roberto Barroso, repetiu isso na Inglaterra. A teoria do transbordo. Desculpe a implicância, é que eu sou muito dispersivo, eu resolvi ter foco de implicância, que é o Luiz Roberto Barroso. Ele vai na Inglaterra e fala isso, não, tem que dar todo, ou na França, aqueles encontros de lobistas com autoridades lá, e fala o seguinte: precisamos dar todo o espaço às empresas, porque as empresas crescendo transborda para o país o desenvolvimento. Que era toda a lógica do capital lá do século XIX e é toda a lógica agora. Os países centrais ficam caros, se você der todo o espaço aqui, toda a liberdade de capital, daí esse capital transborda e traz o desenvolvimento para os países menores. E todas as crises que nós temos, desde o início do real, estão ligadas a câmbio. E o câmbio está ligado à questão do livre fluxo de capitais. E daí eu coloco a questão. O Lula não conseguiu romper com essa lógica quando ele assume lá em 2002, 2003. O único momento que ele rompe é quando baixa no Brasil o maior estadista da história, que é o senhor Crise. Quando o senhor Crise desce no país, daí não tem alternativa, você tem que buscar soluções pragmáticas. E o Lula vira um gigante aí 2008 a 2010. Agora ele retoma o governo em cima do mesmo padrão de financiarização que está sendo questionado no mundo inteiro. Isso aí deve estar se refletindo no momento em que avança a ultradireita, no momento em que o questionamento do papel do Estado vai cada vez mais para o vinagre, em que você tem risco de dissolução de nações, você mantém os mesmos dogmas que levaram à ultrafinanciarização, concentração de renda e aumento de pobreza. Então, como romper com isso? Essa pergunta do Nassif é uma tese de pós-doc, né? Para se fazer com muito cuidado. Só provocar um pouquinho o Nassif. Vocês estão vendo que o Nassif está de abrigo de esportista hoje, né? Porque ele está fazendo. O que você está fazendo mesmo, né? Pilates? O que é que você faz? Pilates. A minha esposa, que é defensora dos direitos humanos, judia de mim aqui. Ela, opa, cuidado com o termo judiar. Me obriga a fazer Pilates aí. Tá todo esportista aí. Olha, pergunta fantástica. Vamos começar ouvindo aqui o Boaventura. Deixa eu abrir aqui o microfone do Boaventura. Vamos lá. Pergunta de 1 milhão de yuans. Boa. Eu acho que nós estamos num mundo muito complexo que, obviamente, há fatores e ainda há pouco o Zé Geraldo começou por dizer que nós não podemos ir com muita ideia de valores humanos, porque há coisas aqui estratégicas do capital, e terminou a sua última intervenção falando que a matança tem que terminar, é uma questão humana. Ou seja, isto é complexidade. Há questões estratégicas, há questões do capital, há questões históricas, há questões humanas, e nós, no fundo, estamos todos no meio desse mar revolto em que
vamos tentando fazer sentido ao que está a ocorrer, porque às vezes parece-nos, todas as ideias que foram criadas acerca do que o mundo é hoje, são ideias completamente falsas, e sabemos, por exemplo, a ideia de que houve um milagre europeu, que foi o capitalismo, e que só o capitalismo é que podia ter surgido aqui, o Max Weber, o próprio Marx. Meu Deus, isto hoje está totalmente falso. Quando nós analisamos historicamente, desde a Idade do Bronze até hoje, o grande massa de terra que é a Eurásia, o que nós vemos é uma alternância. Isto é, há períodos em que a parte ocidental domina e há períodos em que a parte oriental domina. Neste momento nós estamos a assistir ao pêndulo a virar-se na direção do Oriente para o Ocidente, e é a China, naturalmente, depois de 1830 foi quando perdeu esse poder, vamos então encontrar uma alternância. E se a gente olham para todo o poder da Europa no mundo, com o poder da colonização, de onde é que vêm as coisas mais, só vou dar os 3 exemplos que são os mais fundamentais. 3 coisas sem as quais não podia haver colonialismo: papel, pólvora e bússola. Nada disso é europeu. Foi tudo inventado na China. Portanto, como é que a gente agora vai inventar caráter único desta civilização, quando realmente há outras civilizações que estiveram sempre, que estão aí e que vão continuar, e que talvez agora estejam de outra forma a emergir, e todos estes processos são dolorosos. A Europa, porque é que isto se torna mais até evidente na Europa? A Europa era o elo fraco disto tudo, porque sendo a potência que inicia o colonialismo moderno e que todo o seu capitalismo é à volta da pilhagem dos recursos naturais e humanos de outros continentes, no momento em que lhe tiram os recursos naturais, bem, a Europa não existe. Entra numa crise profunda. E então aí veio o problema da Rússia, que é o grande problema da Europa. A Rússia é parte da Europa ou não? Claro que é parte da Europa. De outra maneira, a gente não diria o Tchaikovsky, não o Brienne, nem o Tolstói, toda a gente pensa que é a Europa, a Rússia é parte da Europa. Isso é o grande problema. No século XIX, a ideia de que a Rússia não pertencia, era parte da Ásia. E depois a Guerra Fria teve uma solução. Parte da Europa está com a Rússia, que é a Europa Oriental comunista, e parte da Europa não tem nada a ver com a Rússia. Terminou a Guerra Fria e a Europa está na confusão. Ligou-se economicamente à Rússia, mas não ideologicamente. E os Estados Unidos o que fizeram foi cortar, obviamente, a ligação económica. Para quê? Para garantir que o elo fraco, que era a Europa, ficasse ao seu dispor. Quando os impérios declinam, eles têm que declinar trazendo, em primeiro lugar, os seus aliados mais próximos, que era a Europa. Era o continente mais débil, porque foi o continente derrotado por 2 guerras no século XX. O continente mais violento do mundo. E quando o Zé Geraldo fala das fronteiras, foi também uma ficção que nós criámos, que havia estabilidade na Europa e não havia na África e na Ásia. Meu Deus, as fronteiras da África são mais estáveis que as da Europa. Não havia Itália em 1866. A Itália surgiu em 1866. Não havia Alemanha até 1971, a 1871, depois da Guerra Franco-Prussiana. Ou seja, há menos de 200 anos é que surgiram estes grandes Estados que agora são a grande estabilidade democrática, compreende? Portanto, a gente tem que ter uma certa perspectiva, que foi todo um conto realmente contado pelos vencedores da história, que agora estão a ser vencidos e só têm uma arma, que é a arma militar, não têm outras armas. Enquanto os impérios ascendentes têm outras armas, é o caso da China, neste momento. Basta comparar as estratégias de um e de outro. Os impérios declinantes só vão com armas. E, portanto, nós estamos numa situação que, neste momento, é que realmente a gente apela a valores, mas quando a gente apela a valores tem que cair dentro de si e saber que isto, desde o século XVI, é assim. A Europa e nós ocidentais, ou seja, a Europa e a descendência branca, que é como eu lhe chamo isto é, as várias pequenas Europas que existem pelo mundo, que somos todos nós, de facto, neste quadro em que nós estamos aqui, são aqueles que têm princípios, os outros têm práticas. E, portanto, nós reivindicamos sempre os princípios,
nós o que não dizemos é que as nossas práticas não têm nada a ver com os mesmos princípios. Veja, quando se declaram a Grande Declaração Universal dos Direitos Humanos, a primeira coisa que está claro é que as colónias não têm direitos humanos. E é que a Palestina não tem direito à autodeterminação. Está lá. Quer dizer, ao mesmo tempo que se afirma um direito universal, imediatamente se retira certos países da universalidade. Ora bem, durante muito tempo estes países não tiveram poder económico para poder resistir o que está agora. O grande problema todo, e aí é que entra o Brasil, são saber se estarão à altura do papel que têm neste momento no mundo, é realmente as potências intermédias, que é próprio da contradição do capitalismo global, é que criou exatamente potências intermédias. E essas potências intermédias, neste momento, estão a encontrar exatamente, como dizia o Nassif, o capital não foi capaz, ao globalizar-se, de defender completamente a sua estrutura, obviamente, por exemplo, permitiu que a China entrasse no mercado mundial, porque era mão de obra barata, mas sem nunca internacionalizar o seu setor financeiro. A China é o único país que não tem o setor financeiro globalizado, embora seja a maior credora dos Estados Unidos. Compreende? Enquanto os outros países se entregaram sem mais. E isto tudo foi assim porque o capitalismo, como Marx dizia, não tem visão de longo prazo. Está no Schumpeter, está no carro Polanyi, quer dizer, não tem visão. E como não tem visão agora, depara-se com estes países agora, que a Arábia Saudita espirra e os Estados Unidos têm uma pneumonia. Só porque a Arábia Saudita decidiu, eventualmente, nos seus negócios com o Irão ou com a Índia, não usar o dólar. Bem, aí praticamente o mundo vem abaixo, não é? Porquê? Porque exatamente este império, o Nassif tem muita razão quando traz a questão financeira, está assente exatamente numa cloud, numa nuvem. E esta nuvem, de um momento para o outro, pode ir para um lado ou para o outro, ou pode cair uma tremenda tempestade e eliminá-la. É a fragilidade do tempo em que a gente está. E é por isso que nós temos que apelar, neste momento, a quais são as forças. Isso seria para outro debate, Conde, mas eu só muito sumariamente lhe digo qual é o problema do meu ponto de vista, que é este. Se olhar bem, quando nós começamos, este capitalismo moderno, depois da partilha da África, digamos assim, no século XX, vem com 3 grandes ideologias que estão presentes sempre na Europa e no mundo até hoje. Comunismo, democracia liberal e fascismo. Hoje nós não entendemos o mundo sem estas 3. Nós pensamos que o comunismo não desapareceu. 20% da população vive no regime comunista neste momento. Ou que se diz comunista. Isso é a grande questão. O grande problema é o seguinte, é que a relativa, não tão grande matança, como dizia o Zé Geraldo, que não foi mais massiva ainda do que poderia ser, é porque existiram estas 3 ideologias em combate. E neste momento há uma que falta nesta região do mundo, que é o comunismo. Eu tenho que o dizer, não estou a fazer nenhuma apologia do comunismo soviético. Estou a dizer que aquilo que era a ideologia básica do comunismo desapareceu nesta área. Quando essa área desaparece, a democracia liberal fica sozinha com o fascismo. E a democracia liberal com o fascismo não se equilibra. Portanto, o comunismo faz-nos falta. Olha só. Não estou a dizer exatamente o comunismo soviético, eu nunca fui membro do Partido Comunista, estou à vontade para o dizer, mas é evidente que falta aqui uma perna desta mesa, deste tripé. E como a democracia liberal não tem possibilidade de se defender dos antidemocratas, os antidemocratas são os fascistas, eles estão cada vez mais por todo o mundo a tomar conta. Esta é a chave, se quisermos, para vermos. E o fascismo depois tem várias fases. O sionismo, neste momento, é uma forma de fascismo. O sionismo racista, não sou eu que o estou a dizer, é talvez o maior intelectual judeu deste tempo, o Ilan Pappé. O Ilan Pappé, que está proibido de entregar em Israel, é o que ele diz. Exatamente. E as igrejas neopentecostais, com o tal cristianismo
o sionismo cristão é outra forma de fascismo. Compreende? Portanto, há várias formas de fascismo, entre os quais a democracia liberal é cada vez mais digamos, um sonho de uma noite de verão a caminho do inverno. E esta é que é a nossa preocupação. Fantástica esse enunciado aqui, produzido pelo Boaventura. Eu fiquei com vontade de perguntar se o socialismo entraria nessa equação também, né? A questão dos rótulos, né? Talvez socialismo entrando em sinonímia com comunismo. Agora, gente, nós temos o bloco final agora. O professor José Geraldo vai falar. Nós temos 8 minutos aqui. Nós estamos em TV aberta, eu lembrar para vocês. A gente tem que seguir rigorosamente aqui os prazos. Então, vamos fazer as considerações finais. Vamos fazer essa rodada final aqui. Zé Geraldo, Nassif e Boaventura. Acho que 3 minutos para cada um vai dar certinho. Eu fico aqui avisando vocês. Zé Geraldo. Então, para encerrar, né? O que precisamos ter nesse momento? Eu acho que tem que parar a matança. Não é possível um conflito em que todo um lado, né, se empenha num sistema de afirmação do seu interesse, destruindo o que está à sua frente. Então, eu acho que nós aqui, nesse nosso programa, temos que fortalecer a posição brasileira, diplomática, porque se o direito fica à deriva, é a civilização que fica à deriva. E, por conseguinte, as alternativas se fecham, porque no longo prazo é uma solução de aniquilamento. Daí as teses de genocídio, daí as teses de crime contra a humanidade. Então, não é discutir com a cultura de um povo ou os ideais de um povo. As opções que se colocam. Se não houvesse cessar-fogo, mesmo que o primeiro-ministro atual saia, a solução é pior, no que está no horizonte político do seu próprio gabinete. Mas não é pior se essa saída signifique criar condições para uma mesa de negociação, criar condições para um cessar-fogo, criar condições para voltar aos acordos de Oslo, para discutir aquilo que está num horizonte já consolidado de posições internacionalistas, de que há a tese da coexistência dos dois Estados. E essa tese de coexistência significa respeitar com autonomia os espaços políticos das duas culturas que estão frente a frente. A faixa de Gaza é uma espécie de prisão a céu aberto. Ela é controlada em todas as suas dimensões pelas forças de Israel. No Mediterrâneo, não há aeroporto, não há circulação sem controle de pontos de fronteiras internas dentro daquele lugar. Então... Não, pode concluir. Não, eu digo, a gente tem que fortalecer esta posição brasileira, porque essa posição brasileira permitiu que, no momento do veto, os Estados Unidos ficassem isolados e corresponsáveis com Israel pela não colocação de uma alternativa política, mas mobilizou os outros países a construir itens de uma agenda que permita, num primeiro momento, parar a matança. Tem que parar a matança. Perfeitamente. Parar a matança. Nassif, foi um momento muito importante, realmente, aquele do veto. Contigo, Nassif. Deixa eu falar rapidinho sobre um dos dogmas aí desse modelo que foi consolidado a partir aí do fim da União Soviética, né? Nós tivemos, até os anos 80, o Estado como um grande propulsor de desenvolvimento, especialmente em nações aqui do
do Sul, na própria União Soviética. E daí você vem, com as mudanças tecnológicas, você precisa ter uma flexibilização nesse controle estatal. E nós tivemos dois modelos, aí que tem as sutilezas, digamos, entre os modelos de organização da sociedade e os modelos econômicos, que os Estados Unidos vendem a ideia da teoria do choque, ou seja, tem que privatizar tudo, dar um choque, deixar o mercado livre, e o mercado livre vai se equilibrar, né? Isso aí acaba, digamos, essa preponderância ideológica liquida com a social-democracia europeia, que passa a aceitar como verdade absoluta, graças aí à conivência da academia. E nós tivemos dois modos de tratar isso. O modo chinês foi o quê? Foi identificar aqueles setores que são críticos, aqueles setores que são estratégicos, e manter controle estatal, seja através de regulação, seja através de empresas estatais. E nós tivemos o modelo soviético, que consistiu em explodir tudo. Apareceu um monte de bilionários lá e destruiu a União Soviética. E quando você olha para o Brasil, com o Fernando Henrique, usou a teoria do choque. Com o Plano Real, eles ganham uma força política, passam a ter uma desregulação sem tamanho, passam a abrir mão de todas as áreas estratégicas, a começar da energia, que o Brasil tinha uma baita de uma vantagem competitiva aí, que joga para o espaço. Telefonia, quando veio a Espanha para cá, o pessoal da Telesp, que era a estatal paulista, falou, pô, nós somos muito melhores do que eles. E esse modelo agora está sendo revisto aí por várias publicações, por uma discussão que está começando a explodir na economia mundial e não explodir na economia brasileira, aí, que continua ainda refém dessa história. Luiz Nassif aqui no 11 News para fechar esse debate. Boaventura Souza Santos, a palavra é sua. 2 minutos temos, querido Boaventura. É uma situação colonial que tem que ser resolvida pela libertação. Em 1973, Amílcar Cabral era um terrorista, Agostinho Neto da Luanda era um terrorista, Samora Machel era um terrorista para os portugueses e para os ocidentais todos. A partir de 25 de abril de 1974, eram heróis da libertação destes países. Não há heróis na Palestina, por enquanto, só há terroristas, porque a situação é colonial. Portanto, é uma solução anticolonial que é necessária. O Brasil não pode estar de bem com Deus e com o diabo, que é praticamente o que tem sido. Eu não sou tão adepto da diplomacia brasileira neste momento, porque a ambiguidade total, numa questão colonial, temos que saber de que lado estamos. E que estamos do lado é dos oprimidos e dos colonizados. Os colonizados são os palestinianos, que estão a pagar uma culpa que a Europa, por um bocado da Europa, que não tem culpa nenhuma do que lhe está a acontecer. Portanto, o Brasil não pode estar bem com Deus e com o diabo, porque isso é a tal ideia dos princípios que depois vai continuar a matança, não para a matança de maneira nenhuma. É isso que eu espero. Que pare. Mas para isso é preciso uma solução anticolonial. Verdadeiramente. Preciso que os países também saibam endurecer, né? Não adianta só pedir, né, para parar, né? Eles não vão atender, né? A gente já percebeu isso. Boaventura Souza Santos, quero te agradecer muito aqui, o privilégio sempre estar diante de ti, diante da tua fala tão importante. Professor Zé Geraldo Souza Júnior, trazendo toda essa dimensão poética também aqui para o nosso debate. Luiz Nassif, vamos para mais uma rodada de Pilates agora? Olha lá, Nassif, pode ligar o microfone, Nassif. Vamos se despedir aqui. Agradecer o carinho. Agora, em nome dos direitos humanos, eu quero fazer ginástica só no computador. O carinho de todos vocês aqui. Obrigado. Amanhã estaremos de volta mais uma vez às 11 horas, porque esse é o novo 11 News. Vocês ficam agora com a nossa abertura e fechamento. Até lá. Valeu! Olá.